Irmãos, semana é o que eu falo, né? Os momentos de turno de oração, ele é muito bom, porque ele cumpre um propósito, mas aí pelo fato da gente estar na intimidade com Deus, na presença do Senhor, com o coração aquebrantado, Deus fala muito conosco, Deus libera palavras no nosso coração. E mais uma vez, essa semana que eu estava aqui no turno, Deus começou a trazer uma palavra ao meu coração a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Eu fiquei pensando em... Só um minutinho, irmãos, que eu saí aqui da... Se tinha alguém assistindo comigo, eu acabei de dar uma cama neles. Aí voltou aqui. Pronto, aleluia. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, irmãos, já há alguns dias o Senhor vem falando, ministrando ao meu coração, eu tenho compartilhado isso com os irmãos, isso tem sido alvo da minha oração, a respeito de entender que a gente vive um problema, esse problema não é exclusivo do Brasil, ele não é único, não somos somente nós brasileiros que estamos sofrendo com essa pandemia. É um assunto que não adianta a gente querer correr dele, porque ele é uma realidade nas nossas vidas, nós estamos convivendo com isso. Nossa rotina está sendo mudada, nossa vida está sendo mudada por causa desse problema. A gente, pela misericórdia de Deus, eu vou dizer isso, a gente pela misericórdia de Deus entende que ainda não tem nada a ver com o princípio de dores, com o começo, o fim, dos juízos de Deus, mas também não foge muito de algo que está perto. Que se não for ainda, a gente pensa que ainda não é, mas já sinaliza como pode ser, como pode começar, vir a ser o princípio das dores. A gente olhar lá em Mateus 24, vai falar os sinais dos princípios das dores. E aí a gente vê que são coisas terríveis. Então eu estou dizendo que esse problema que nós estamos enfrentando hoje não é algo terrível, é terrível. Essa semana passada, eu acho que foi o Edson Cruyff que compartilhou nas redes sociais dele o relato de uma senhora que é amiga dele, que pediu para ele publicar isso, tornar isso público, ela compartilhando a experiência que ela teve de ter sido acometida pelo coronavírus. Então, sim, daqui da cidade, e no relato ainda dizia que ela não foi viajar, ela pegou o vírus aqui. Então, é uma realidade para nós. E é algo assim terrível. Ela falou que no auge do pico da enfermidade, ela disse que tinha a impressão que existia várias agulhas enfiadas no corpo dela, de tamanha dor. Então, é um agravante, é um problema, não é brincadeira. E muitas vezes a gente até fica se perguntando se realmente tem, porque a gente não vê algo invisível, mas tem. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no meio disso tudo, ainda nós aqui brasileiros, eu sempre gosto de frisar isso, eu não sei o que está acontecendo na Argentina, no Paraguai ou nos Estados Unidos. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil. No Brasil a gente sofre ainda um agravante, que é a questão política. Os governos que estão aí, que seriam pessoas que foram instituídas para nos ajudar, para cooperar conosco, para facilitar a nossa vida, para promover um benefício para nós. A gente vê que eles trabalham na contramão de tudo. E isso não é de agora. Isso não é do ano de 2020. Eu fiquei pensando, o Brasil sofre com esse mal há centenas de anos. A maldade da corrupção. Mas aí a gente percebe, quando a gente assiste os noticiários, o que a gente vê? Que a corrupção não é dos políticos, a corrupção é do brasileiro. O brasileiro é corrupto. A cultura nossa é uma cultura corrupta. Porque a gente vê neguinho tentando se dar bem de qualquer jeito, em qualquer coisa. Camarada aí, quando teve o negócio da falta do álcool em gel, os caras começaram a produzir álcool em gel que não era álcool em gel, estava sendo vendido como se fosse, ou seja, causando ainda mais dano, ainda mais sofrimento, ainda mais uma situação que ainda poderia piorar ainda mais. Mas por quê? Opa, vou aproveitar para ganhar dinheiro. Então, esse cara era político? Não, era um espertalhão da vida. Então, o Brasil, a nossa nação,
sofre com isso há centenas de anos. E aí agrava, porque quando chega no governo, que seria aqueles que deveriam trabalhar políticas que nos ajudassem, nos beneficiassem, usasse bem os recursos daquilo que nós pagamos, os impostos, eles vão lá, eles trabalham na contramão de tudo, trabalham com a impiedade, com a justiça e com a corrupção. É algo terrível, a gente está vendo isso se agravando. Um exemplo gravíssimo, o prefeito de São Paulo, quando estabeleceu a questão do rodízio, ele não está pensando em bem nenhum. Porque no momento que você não consegue sair do seu carro, você vai para onde? Para o transporte público. Ou seja, triplicou de novo a quantidade de pessoas pegando o trem, pegando o ônibus. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o vírus prolifere 10 vezes mais. Vai resultar em quê? Em que o São Paulo vai ter que continuar fechado na quarentena, o estado de calamidade vai continuar em aberto, a cidade vai continuar precisando de dinheiro, recursos vão vir para, entre aspas, combater a pandemia, quando na verdade eles vão só aproveitar para roubar de braçada. Então essa é a nossa realidade. Isso está acontecendo de norte a sul no nosso país. Então a gente tem um problema que é uma saúde, um problema de saúde mundial, e aí a gente chega aqui na nossa realidade Brasil, o nosso governo continua ainda de forma má, impiedosa, injusta. O Bolsonaro, a gente votou nele na esperança de que ele iria ser uma ferramenta para corrigir um curso. Em alguns momentos ele até estava sinalizando algo positivo, mas aí ele também vai lá e faz um monte de coisa errada, se posiciona como alguém que não é um governante com maestria, com equidade, e aí complica ainda mais a situação. Então, na verdade, irmãos, aí a gente vê os manifestantes, até mesmo a gente, por que o exército não toma o STF? Por que o exército não toma a Câmara dos deputados, senadores? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente, irmãos, nós, igreja, os filhos de Deus, os filhos da luz, aqueles que foram chamados para ser luz e sal, muitas vezes estão fazendo esse clamor, tomara que o exército entre lá, pegue tudo e arrebente com tudo. Não, o que o Brasil precisa é isso que eu venho dizendo já há alguns dias, e isso tem sido alvo forte da minha oração. O Brasil precisa não é de uma intervenção militar, o Brasil precisa de uma intervenção divina, algo sobrenatural mesmo, a ação de Deus mesmo assim, para se fazer notório, para que os homens vejam e saibam que tipo assim, o que é que aconteceu com o Brasil, e todo mundo vai saber que foi Deus quem agiu nessa nação, tomando os governos em suas mãos, derrubando quem for preciso derrubar, fazendo o que for preciso fazer. Aí a gente pode abrir um parênteses aqui que pode parecer isso, pode parecer um paradoxo, eu pensar isso ou eu desejar isso. Por quê? Porque existe uma esperança vindoura. Nós, aqui dessa casa, essa comunidade de fé, temos queimado a pestana, gastado os nossos neurônios para procurar entender com clareza as verdades de Deus. E uma coisa que a gente tem compreendido, que de fato Cristo vai vir, vai reinar na terra, e a partir do seu reino, todas as coisas vão ser restauradas, e é Cristo que vai ter o governo de tudo em suas mãos, e isso só vai acontecer quando realmente Cristo vier. Isso é fato, ponto, não discute isso aqui, mas eu também não posso negar a fé de acreditar que pode haver uma ação de Deus, uma intervenção, um agir sobrenatural de Deus, que até mesmo antes que Cristo venha para cumprir o seu propósito eterno aqui, do seu reino, da restauração da terra e de todas as coisas, Deus agir sobre o Brasil. Porque, irmãos, eu abro um parênteses para pensar o seguinte: o Brasil carrega uma promessa, uma palavra. Isso não é história da carochinha, são verdades que já foram declaradas para o Brasil nos últimos 40 anos, e que todo ano ela é renovada. Deus sempre usa um profeta, outro, e assim, são pessoas de gabarito, que vêm de outras nações, que quando pisam os pés no Brasil, no
o quão Deus tem uma graça sobre essa nação, e eu imagino que o quanto Deus espera que nós, como nação, nos posicionemos diante dele, para que ele possa cumprir esse propósito. E isso, é claro, vai se dar a partir da igreja, mas eu ouso a pensar que Deus é tão poderoso, tremendo e glorioso, que ele pode agir a partir de qualquer princípio. Tipo, a igreja está boiando, dormindo, não está prudente, não está vigilante, não está se posicionando para esse tempo, ele vai levantar qualquer um. Eu não quero que Deus levante qualquer um, eu desejo fortemente no meu coração que nós, a igreja, tenhamos direcionamento para que assim ele venha agir e intervir no Brasil. Irmãos, imagina o testemunho de Deus para as nações se Deus agisse hoje no Brasil, tomando os governos em suas mãos, pondo por terra a injustiça, a impiedade, a maldade, acabando, aniquilando a corrupção, o engano, a mentira, estabelecendo os seus princípios, as suas ordens, o mundo ia ver. E é isso que eu falo, esse é o meu anseio, que haja uma intervenção sobrenatural mesmo, para que o mundo veja e saiba que foi Deus quem agiu. Não vai ter homem algum que vai levar essa honra. Não vai ser Bolsonaro, não vai ser Moro, não vai ser qualquer um que possamos imaginar, não vai ser o apóstolo A, o apóstolo B, a denominação C, não! Todos vão ter que dizer que o que aconteceu no Brasil foi uma intervenção do céu. Aleluia. Eu acredito nisso, irmãos, assim, tem sido o foco, o alvo da minha vida nesse momento. Eu tenho orado, clamado, intercedido por isso. E aí o Senhor me fez lembrar de algumas situações na Bíblia em que o seu povo está sendo oprimido, sofrendo na mão de governos maldosos, impiedosos e injustos, cuja o que fez com que a chave virasse e os céus descessem foi o clamor. Foi o posicionamento do povo diante de Deus. E por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem: estar em Deus até que decretos venham ser mudados. O exemplo clássico que eu vou usar aqui é o livro de Daniel. Em Daniel houve duas situações gloriosas da ação de Deus de forma sobrenatural. Deus moveu do céu para a terra, promovendo um livramento, e fez com que aquele governo, aquele rei que era um rei ímpio, impiedoso, injusto, idólatra, reconhecesse quem era Deus e admitisse que o que havia acontecido foi por causa de Deus. Mas primeiro eu quero ler Êxodo, capítulo 2, o versículo 7 e 8. Que é o começo da história do povo de Deus, e é onde a gente vê que o povo clama, e aí a Bíblia vai dizer que Deus ouve, aleluia, e o que o Senhor faz? O Senhor providencia um livramento, amém, irmãos? Então é assim, eu vou frisar isso aqui, porque como eu disse, a gente vem vindo já há algum tempo buscando com muito cuidado, com muito temor, nos atentarmos para as verdades de Deus, nos mantermos fiéis àquilo que realmente Deus está falando e está escrito. Então eu sei que tudo só vai ser realmente restaurado, restituído, o mal vencido com Cristo, isso é fato. Mas eu não posso deixar de crer, de ter fé que Deus pode agir de forma sobrenatural. Ele é Deus, e ponto final, amém? Êxodo 2:7. Êxodo 2? Não, 12. Espera aí, irmão. É 12, tá? Eu anotei errado aqui, amém? Êxodo 2. Êxodo 2. Meu Deus, passar vergonha agora. Me perdi no texto. Espera aí, irmão. Espera aí que nós vamos achar aqui. Em nome de Jesus.
passagem, irmãos. Não seja por isso, aguenta aí, irmãos. Aleluia. Amém? Amém. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Mãozinha está com você, né? Meu Deus. Desde o comecinho. Ouvir o clamor do meu povo. Êxodo 3, irmãos. Amém? Êxodo 3, versículo 7. É isso. Eu só anotei do 2 para o 3. Amém? Salve, Google revela. Êxodo 3, 7. Vai dizer assim: então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Mas a palavra está dizendo aqui que o Senhor fez o quê? Ele ouviu o clamor do seu povo. E quando o povo clamou por qual motivo, irmãos? Porque eles estavam sendo oprimidos, massacrados, maltratados pelo governo egípcio. Até aquele momento o povo estava debaixo daquela jurisdição, sobre a autoridade daquele governo. E é bom a gente exaltar aqui alguns pontos, que no final da mensagem eu também vou ter um texto que vai nos repreender a isso. O povo em momento algum estava desrespeitando as autoridades. Isso é um ponto crucial de nós como igreja. Se desejamos que o céu se mova em nosso favor, de forma que Deus venha intervir na nossa causa, nós não podemos quebrar princípios, amém? O governo pode ser o governo mais desgraçado do mundo. A gente precisa entender que é uma autoridade, é algo que foi estabelecido, que precisa ser respeitado. Mas isso não impede de que a gente clame ao Deus dos céus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A gente não vai desrespeitar quem é Senhor e a gente não vai desonrar quem é Rei, mas nós vamos clamar aquele que é acima. E foi isso que aconteceu aqui. O povo de Deus, o seu povo escolhido, estava em um lugar subjugado por um governo mau, que os oprimia, que os ofendia e que os maltratava. E então eles clamaram a Deus. E aí a Bíblia está dizendo que Deus ouviu o clamor do seu povo. E o que Deus fez? Então eu, desci para os livrar. Quem é que veio para a terra livrar o povo de Deus? O próprio Deus. E isso é o que então? Uma intervenção do céu na terra, irmãos. Amém? Então eu gostaria aqui de conjunturar essa passagem com os dias que estamos vivendo. Conjunturar significa construir uma ideia, amém? Então, com base nesse texto, eu quero aqui, junto com os irmãos, construir uma ideia de que os dias que nós estamos vivendo hoje são semelhantes a alguns dias em que o povo de Deus também viveu na história com Deus e houve a intervenção de Deus, amém? Aleluia! Hoje e sempre nós viemos sofrendo com a maldade do homem, cuja também fazemos parte, amém? Não é só dizer que o homem é mau. Olha, os governos são maus, olha, o ser humano é mau. Não, nós também somos maus, isso é fato. Não adianta a gente querer livrar o nosso e querer só acusar os demais, né? Esses dias atrás eu estava vendo o Neil Barreto falar justamente sobre isso, sobre a maldade no coração do homem. Aí a gente vê um relato de um homem que matou, estrupou e tocou terror. Nossa, aquele homem era mau. Mas o mesmo princípio ativo que ativou a maldade no coração daquele homem pode ativar a maldade no nosso coração, irmão. O que faz a diferença, isso é
relevante de fato é que nós, pela misericórdia de Deus, estamos em Deus. Então temos o Espírito Santo conosco, temos uma vida voltada para Deus. Então é fato que se houver algum sinal de maldade em nós vamos correr para Jesus, pedir para Ele nos livrar, nos transformar, moldar a nossa vida, e isso vai acontecer. Mas já a gente sofre com a maldade do homem, cuja também fazemos parte. Amém? E ao longo da história, por homens serem maus, os mesmos, quando assumem posições de governo, como eu disse no começo, que deveriam ocupar esses cargos para nos ajudar, para trazer um benefício em nosso favor, como por ser homens maus, impiedosos e injustos, nós acabamos sofrendo também uma impiedade, uma injustiça, sofremos uma maldade. Irmãos, é ou não é verdade o que eu estou falando? Somos ou não servos de Deus? Somos filhos de Deus, não somos? Cremos pela fé. Então pela fé a gente foi imputado, a gente foi adquirido para esse lugar. Mas o que o Brasil está sofrendo deixa de nos afetar? Não. A corrupção dos governos faz com que a gente não seja atingido? Não, a gente sofre diretamente, não isenta, não somos isentos disso. Mas é aí que eu quero despertar os irmãos e que Deus possa, de alguma forma, fazer com que os filhos dele, de um modo geral, também se voltem para esse entendimento. Poxa, se a gente focasse em clamar a Deus por um propósito, Deus podia intervir aqui no Brasil e mudar a nossa história. Amém? Aleluia! Somos igreja, somos filhos de Deus, fazemos ou iremos fazer parte do seu povo escolhido. Nossa esperança, isso é importante frisar, a nossa esperança é e sempre será no Senhor. Em momento algum aqui eu estou dizendo que a gente quer que isso aconteça, para que quando um governo justo for estabelecido, a gente tributar a glória para esse governo. Não. A nossa esperança é e sempre será no Senhor, irmãos. No Senhor, amém? Aleluia. Oh, glória. Como eu disse, não há como negar que estamos sofrendo e padecendo, a exemplo de Israel no Egito. A gente sofre junto, irmãos. Somos filhos de Deus, fazemos parte do seu povo, acreditamos nisso, temos a nossa esperança no Senhor. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele é o Rei que virá governar sobre nós. Mas hoje, nesse momento, somos como o seu povo no Egito. Estamos sofrendo, estamos padecendo. Irmãos, eu fico desesperado de ver o quanto, de pensar o quanto esse país poderia ser bênção, o quanto o Brasil poderia produzir em benefício para o seu povo. O Brasil, irmãos, é um país completo, ele tem de tudo. Tudo que você pensar se encontra nessa terra. Tudo. Nós éramos para ser um país de primeiro mundo, se não o primeiro do mundo, de tanta riqueza que nós temos, mas por conta de que vivemos debaixo de um jugo maldoso, corrupto e impiedoso, todos sofremos, todos padecemos, amém? E o que foi fundamental e fez a diferença e permitiu que houvesse a intervenção do céu na terra, a ação de Deus em favor do seu povo naquele momento? O que fez a diferença foi o clamor, foi a busca e o desespero por Deus e por seu livramento. É isso que está faltando para nós. Se o Brasil se desesperasse por Deus, se o Brasil se desesperasse por um livramento de Deus, eu acredito que Deus interviria na nossa causa e viria em nosso encontro, como Ele disse: ouvi dos céus e vi o seu sofrimento, então desci e os livrei. Meu Deus, irmãos, mas como que nós vamos despertar os outros que não têm conhecimento de Deus, se a própria igreja não está nesse lugar em Deus? A igreja, muitas vezes, nós, irmãos, eu falo igreja, somos nós, generalizado mesmo, de A a Z. Nós estamos buscando Deus sim, mas não pensando
no cosmo de Deus, no amplo de Deus. Nós pensamos simplesmente no nosso raio de ação. Muitos de nós, às vezes, quer só o livramento que esse vírus vai embora para poder voltar a trabalhar e ter o seu ganha-pão. Ou a igreja está preocupada realmente, não, o vírus precisa ir embora porque nós precisamos voltar a ter os nossos cultos. Não, irmãos, mais do que nunca, nós como igreja agora precisávamos unir o nosso coração, unir a nossa força e unir o nosso clamor de dizer: Senhor, eu não estou preocupado com o coronavírus, eu não estou preocupado se a minha instituição vai poder voltar a abrir as portas ou não. Eu queria mesmo que o Senhor intervisse sobre o Brasil e mudasse a história dessa nação. Aleluia! Aleluia! Há dias eu venho dizendo que o que precisamos não é de uma intervenção militar para que de alguma forma o governo mau, corrupto e caído seja mudado, mas sim, o que precisamos é da intervenção do céu, a ação de Deus na terra, irmãos. É isso que nós precisamos, que Deus intervenha na nossa nação. Meu Deus, igreja, talvez isso é um pedido, como que eu poderia dizer? Mas aí, esses dias atrás, eu estava ouvindo o Michel Estrada dizendo assim, que quando nós estamos em Deus, alinhados com Deus, nós podemos pedir o que nós quisermos para o Espírito Santo. Então, Tiago fala assim, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Então, eu acho que não é mal pedir para Deus salvar o Brasil, é? Não. Então, a intenção, no mínimo, ela é correta. Só que um grito sozinho não faz força, irmão. Como é que é aquele ditado? Sozinho eu chego em um lugar, mas junto nós vamos mais longe. Então nós precisamos voltar os nossos corações para este clamor e dizer: Deus, o que o Brasil precisa é do Senhor. Amém? Nós sabemos que a restauração de todas as coisas e um governo justo e verdadeiro se dará com Cristo, sua volta e em seu reino milenar. Mas eu acredito piamente, irmãos, que se permanecermos em Deus, clamando por Ele, e se posicionarmos, nós nos posicionarmos, a igreja, os filhos de Deus, se posicionar de forma justa e piedosa, o Senhor pode vir e intervir na nossa causa. Mas cabe a nós. Não adianta nós queremos cobrar dos governos. Houve a ação de Deus. Quem foi que se posicionou? O povo de Deus. Amém? Não é? A gente vê muito o pessoal dizer, não é, irmãos, querer que um presidente crente venha ser eleito. Não é isso. Não precisa ser crente, não precisa fazer parte da nossa denominação. Basta que ele seja justo e piedoso. É sabido, irmãos, que o que trouxe juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra não foi o pecado da homossexualidade. A homossexualidade foi o resultado de homens injustos e impiedosos. Foi isso que trouxe a ira de Deus sobre aquele lugar. Porque aquele povo que habitava naquela terra, naquela cidade, era um povo impiedoso, era um povo injusto. Eram homens que só causavam e faziam a maldade. Aí nós vamos ver na Bíblia que Deus está falando com Abraão, que vai trazer juízo sobre Sodoma. O que Abraão faz? Abraão aparece diante de Deus e se põe como um interventor, um intercessor. Porém, ele coloca ali uma condição. Senhor, se houver 50 justos, ainda assim o Senhor vai matar todo mundo? Aí o que Deus fala? Não, Abraão, por amor aos 50 eu preservo aquele lugar. Aí Abraão sabia que não tinha 50, nós vamos ver que a história vai até 10. Até 10. Quando chega em 10, Deus corre os olhos e fala: Abraão, eu sinto muito, mas eu particularmente penso que se Abraão dissesse assim: Senhor, e se eu me pôr por justo? A gente precisou de quantos justos para sermos salvos? De um justo. Cristo é o justo. Amém? Eu não estou dizendo que nós vamos nos comparar à justiça de Cristo. Mas espera lá, se por Cristo a gente foi justificado, nós passamos a nos tornar justos. E Abraão foi justificado pela fé.
Então Deus derramou graça sobre a vida de Abraão. Então se Abraão tivesse tido ali a ousadia de dizer, é claro que ele ia pagar um preço caríssimo, mas o preço para nos salvar e nos justificar foi barato. Então entende que se Deus encontrar um homem, um coração disposto na terra, ele pode agir? E o que dirá se ele encontrar uma nação aquebrantada a ele, prostrada diante dele, desesperada por ele? Aleluia! Eu creio que a gente pode receber um bônus do céu e antes de Jesus vir, ele dá um up aqui no Brasil e acelerar um pouco o nosso processo e nos posicionar de forma que ele venha agir através de nós. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Nesse ponto, eu acredito então que essa intervenção de Deus, ela é o quê? Ela é uma ação sobrenatural. Ela é a geração de um milagre, como foi a saída do Egito. A gente está escrito na história da Bíblia. Quando o povo clamou, Deus operou o quê? Um grande milagre. Primeiro Deus provou lá todo o Egito, mandando as 10 pragas, trazendo juízo, castigo sobre o Egito, sobre o faraó, e vai até o ponto em que eles atravessam o mar, e lá Deus finaliza o seu castigo, matando todo o exército de faraó, engolindo todo mundo ali pelas águas, e o povo de Deus atravessou em terra seca, seguro, para ir para o lugar que Deus havia prometido. Isso foi o quê? Um agir sobrenatural. Isso foi o mover de um milagre. É disso que eu estou falando. Que nós, se nós nos posicionarmos em Deus, nós podemos da mesma forma, irmãos, mover o sobrenatural de Deus, permitir com que Deus gere um milagre e isso seja um testemunho tremendo. Aleluia! Por isso eu penso que não seria errado clamar. Uma coisa é certa, Deus intervindo ou não, isso é um ponto que a gente também tem que pensar, que não é errado pedir por isso, não tem pecado nisso, você não vai estar ferindo a santidade de Deus, não, queridos, porque às vezes a gente acha que, não, isso é loucura, não, é impossível, porque é só quando Jesus vir, amém, eu acredito nisso com todas as minhas forças, mas eu não posso negar a minha fé de acreditar que Deus também pode, porque Ele é Deus agir no sobrenatural. Aleluia. Só que eu também entendo que se porventura não acontecer, minha fé em Deus e minha devoção por Deus não vai mudar. Não vai. Então, se acontecer, ficamos no lucro. Se não acontecer, nada mudou. E a nossa esperança continua naquilo que está por vir e ponto, irmãos. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos de forma justa e piedosa e acreditarmos que por conta do nosso posicionamento diante dele, ele vai agir. Foi o que ele disse para Abraão. Não, Abraão, por amor de tantos, se estiver lá, eu não vou aniquilar Sodoma e Gomorra. Então, se nós como igreja, a igreja, que hoje diz que são mais de 40 milhões, irmãos, pensou 40 milhões de cristãos prostrados diante de Deus, pedindo por socorro e pedindo para que Deus venha e intervenha no Brasil, irmãos, eu acho que dá para tocar o coração do Pai, irmãos. Amém? Aleluia! Em Daniel, nós temos 2 relatos gloriosos da intervenção de Deus, de forma que o que resultou em decretos mudados, governos que outrora eram impiedosos, idólatras e injustos, curvaram-se diante de Deus e reconheceram a sua soberania. Daniel capítulo 3, versículo 16. Vou correr aqui, que o tempo já está indo embora, irmãos. Daniel 3,16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nós defender diante do rei.
Amém? Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. A história aqui é aquela: o rei Nabucodonosor fez uma estátua e decretou. Decreto é uma palavra familiar nos nossos dias, né? É uma ordem, é uma lei baixada, é ponto final. Então o rei fez a estátua e decretou que todo mundo deveria se prostrar diante daquela estátua. E Daniel aqui, e Sadraque, Mesaque e Abednego fazem parte do povo que foi arrancado de Israel e levado para ser escravo na Babilônia. E os jovens, quando chegaram lá, eles foram selecionados para servir na corte do rei. Então eles estavam numa posição boa, bacana, legal. Não estava nada ruim na vida deles. Eles não estavam aqui sendo insubmissos ao governo que estava sobre eles. Mas quando, irmãos, foi tocar na fé e naquilo que era o princípio de vida deles, eles não se prostraram. Eles poderiam, foi até engraçado porque esses dias o Diego falou sobre essa passagem. Eles poderiam ali, no meio de todo mundo, falar: gente, vamos achar aqui também de boa, Deus conhece o nosso coração, né? Deus vai entender. Não. Uma multidão se dobrou diante daquela estátua e os três se foram em pé, irmãos. E olha o que eles dizem: ei, eu não preciso dar satisfação para você, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para cumprir sim aquilo que é sua ordem em relação ao seu governo, mas eu não sou obrigado a me dobrar a essa estátua e aos seus deuses. E é o seguinte: o meu Deus vai me livrar, e se Ele não livrar, não tem problema não, eu fico com Deus. É esse tipo de posicionamento que nós como igreja deveríamos tomar. Nós não vamos desrespeitar as autoridades, nós não vamos aqui, irmãos, ofender os governos que estão sobre nós, mas se nós nos posicionarmos em Deus, porque o que aconteceu aqui foi um posicionamento. Olha o resultado, no capítulo 3, no versículo 28, vai dizer assim: aleluia, então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto. Olha aqui, espera lá. O que aconteceu aqui? A mudança de um decreto. O primeiro decreto era para um fim. O posicionamento dos filhos de Deus ali fez com que outro decreto fosse baixado, amém? Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada em um monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província de Babilônia. Irmãos, é isso aqui que nós estamos falando. Deus pode intervir no Brasil por conta do nosso posicionamento, de estarmos nele, até que ele mude decretos a partir das nossas vidas e aí começar a posicionar os seus filhos em lugares de governo. E aí Deus começar a poder o quê? Praticar a sua justiça, agir com sua justiça. E isso vai ser o quê? Olha o que o decreto diz. O rei está dizendo: eu não aceito mais. Ninguém vai poder dizer nada ao contrário a respeito do Deus de Daniel, porque este é o Deus verdadeiro. É isso, irmãos. Se o Brasil carrega uma promessa de que ele vai ser uma resposta para as nações, hoje as nações vê o Deus verdadeiro aqui no Brasil? Não vê, irmãos. Não vê. Amém? Na verdade, a gente é motivo de vergonha. O apóstolo vendendo feijão por R$1.000 é um safado. É um safado que envergonha o Evangelho, envergonha o Brasil e faz com que a gente seja cada vez mais oprimido e escravizado pelos poderes maus. Por quê? Por um posicionamento errado. Não é disso que estamos falando.
é de nos posicionarmos em Deus até que Deus venha e intervenha na nossa causa, e de graça, de forma que as pessoas vão querer falar: pera lá, o que é que aconteceu no Brasil? Nós queremos esse Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Daniel 6 diz assim, no 6: então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete assim essa lei, para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para a casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram junto à casa de Daniel e encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Oh, meu Deus do céu. Mais uma vez aqui, irmãos, o que aconteceu? Posicionamento. E olha que agora já é outro governo, irmãos. Já não é mais o Nabucodonosor, agora é o rei Dario. Já é outro governo. Poderia ser que esse governo fosse diferente, mas não. O princípio desse governo também era o mesmo. Um governo impiedoso, maldoso, injusto e idólatra. Só que o posicionamento de Daniel fez com que ocorresse o quê? Um resultado. Mais uma vez, por conta de que Deus encontrou alguém na terra que se posicionou diante dele e ficou na presença dele até que um decreto fosse mudado. Olha o que foi o resultado, versículo 28. Aleluia. Espera lá. Versículo 26. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído, seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Ou seja, o posicionamento de Daniel fez com que um decreto fosse mudado. Mais uma vez, Deus foi reconhecido diante dos governos. E aqui Daniel ele excedeu, né? Ele foi por um mandato e para um outro mandato. Isso aconteceu na terra, irmãos. A Bíblia está falando, o rei está dizendo, esse Deus é o Deus que faz milagre no céu e faz milagre na terra. E aí a Bíblia fala no versículo 28 aqui, que ele, mais uma vez, ele assumiu um lugar de posição. A partir daquele momento, então, Deus contou com Daniel. Daniel passou a ser um representante legal de Deus na terra. Então, eu imagino que o que Daniel direcionasse, que o que Daniel falasse, seria decreto, seria vivido. Então, um homem justo, um homem piedoso, um homem temente a Deus, dando direcionamento para um governo. O rei continuou sendo quem? O Dario. Ele não era crente, continuou sendo ele. Mas agora o que subjugava, o que definia, o que deveria ser feito, era a partir de um princípio de um homem de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Os dois tempos diferentes, com governos distintos, porém com o mesmo princípio, maus, injustos, impiedosos e idólatras. O posicionamento de um servo de Deus fez com que houvesse a intervenção do céu, a ação de Deus de forma sobrenatural, promovendo um milagre e gerando assim a mudança de um governo. Ambos baixaram o decreto, fazendo com que todos soubessem quem era Deus e do que aquele Deus era capaz. A Bíblia vai dizer em Hebreus, até semana passada eu disse errado, eu disse Hebreus 11:8, mas é Hebreus
13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operou ontem nessa ação, nessa intervenção, Ele pode operar hoje e Ele vai operar eternamente a partir desse princípio. Amém, irmãos? Eu volto a dizer que nossa esperança plena está em Cristo e principalmente quando Ele vier. Mas também eu creio no poder da ação sobrenatural de Deus em nosso favor a partir de um posicionamento. E o último texto para a gente fechar, Tito capítulo 2, que vai definir bem essa questão de um posicionamento, mas assim ainda mantendo a esperança no que está por vir. Amém? Tito capítulo 2, verso 11. Aleluia, Jesus. Pois a graça de Deus foi revelada a todos. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas, encoraje os irmãos a praticá-las, corrija-os com autoridade e não deixem que ignorem o que você diz. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha, para Tito. Paulo está dizendo assim, irmãos, olha, ele está falando assim, ó, a graça nos foi revelada, a salvação veio até nós. Agora então a gente deixou de ter uma vida de prática de injustiça, de pecaminosidade, e agora nós vivemos de forma justa, com sabedoria e devoção. Foi esse posicionamento que fez Deus intervir na ação ali em Sadraque, Mesaque e Abednego, na vida de Daniel, e quando o povo deles estava sendo oprimido no Egito, eles se dedicaram a Deus, eles permaneceram em Deus até que houvesse uma intervenção do céu. E aí Paulo está falando, mesmo assim, irmãos, mesmo diante disso, vocês precisam manter a esperança no que está por vir. Então, é como eu disse, se Deus agir hoje e agora, amém, mas se Ele não agir, a gente não perde a nossa esperança. Nossa esperança está em algo vindouro. Mas eu acredito na ação sobrenatural de Deus, no mover de Deus, na intervenção de Deus, de forma que isso seja um testemunho tremendo e glorioso para todos os povos, nações e línguas, como foi baixado no decreto do rei, que todo mundo saiba quem é este Deus. Amém? Aí Tito 3 vai dizer assim, ó: lembre a todos que se sujeitem aos governos e às autoridades, devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Amém? Olha que bênção essa palavra. Por quê? Todos os exemplos que nós citamos provam que eles se sujeitavam aos governos. Eles não eram rebeldes aos governos que estavam sobre eles. Porém, o posicionamento deles diante do soberano moveu os céus sobre a terra. Então é o que eu disse. Não é que a gente vai começar aqui agora a fazer Bolsonaro, seu desgraçado, Dória, seu miserável. Isso não vai mover os céus da terra. A gente honra, respeita, se submete a esse governo que está aí. Não vamos brigar com o governo, mas como igreja, como filhos de Deus, nós podemos agir de forma justa, com sabedoria e devoção, porque estamos aguardando uma esperança vindoura, que é a vinda de Cristo, mas podemos também acreditar que Deus pode agir de forma sobrenatural e intervir na nossa causa e mudar a nossa história. Aleluia. Recentemente, orando aqui, se podemos chamar de altar, ou essa plataforma, né, irmãos? Que a gente sabe que isso aqui não é altar, é a plataforma, mas de joelhos dobrados aqui, irmãos, eu orei e eu disse: Senhor, vira o nosso cativeiro, assim como o Senhor virou o cativeiro de Jó. Uma oração gloriosa, né? Só que o Espírito Santo não deu boi para mim. No mesmo minuto ele falou assim: amém, Elton, aleluia. Só que Jó passou pela prova. E depois de passar pela prova, então a Bíblia vai falar lá no final do livro de Jó, que
quando ele estava ali orando para os seus amigos, abençoando todos aqueles que estavam oprimindo ele, perseguindo ele, maltratando ele, a Bíblia diz que Deus então veio e virou o cativeiro de João. Então, se nós desejamos que Deus vire o nosso cativeiro, que Deus vire o cativeiro do Brasil, que Deus vire o cativeiro da igreja, a gente vai ter que passar o que preciso for passar, mas a gente pode acreditar que Deus possa intervir na nossa causa. O povo no Egito estava passando. Sadraque, Mesaque e Abednego passou pela fornalha. Daniel encarou os leões, irmão. Eles passaram e o resultado foi a intervenção do céu na terra. Eu creio nisso, eu quero deixar essa palavra ao coração dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus, que possa servir de motivação, de esperança. E frisem isso, irmãos, não esmoreçam se porventura nada acontecer, porque nada muda em relação a Deus. Ainda existe uma promessa maior, uma esperança maior que vai acontecer no nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé, a gente já vai finalizar, vamos orar, vamos encerrar, conectados dessa noite. Os irmãos, desculpa que a gente passou um pouquinho do horário, mas amém. Pai, muito obrigado, meu Deus, por falar aos nossos corações. Talvez falte-nos palavras de sabedoria e de conhecimento, mas com o que temos, papai, nós desejamos aqui comunicar a sua verdade. Eu não estou aqui negando, Deus, a veracidade de que, de fato, vai haver uma restauração, um governo justo, vai ser algo tremendo e glorioso com a sua vinda, Jesus. Essa é a nossa verdadeira esperança. É nisso que está o nosso coração. E entendemos pela sua palavra que até que isso aconteça, precisamos viver aqui com sabedoria. Precisamos viver aqui, Senhor nosso Deus, de forma piedosa, justa, com devoção, entendendo que o Senhor nos alcançou, está transformando as nossas vidas, mas eu também creio que a partir de um posicionamento como igreja, como filho, o que aconteceu com o teu povo no Egito, o teu povo clamou e a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu e desceu para os livrá-los. Aqueles 3 jovens não se prostraram, não foram desobedientes ao governo que estava sobre eles, mas eles não se renderam ao domínio daquele governo, não se prostraram, e o Senhor os livrou. E isso fez com que um decreto fosse mudado. Uma nação proclamou quem era o Senhor. Um rei reconheceu a sua grandeza, e não foi diferente com Daniel. Quando ele não foi decretado que ele não poderia buscar a sua face, ele não se rendeu, ele não respeitou o governo, mas também não negociou o seu princípio, permaneceu no Senhor até que o decreto fosse mudado, e algo fez com que mais uma vez o nome do Senhor fosse exaltado, e houve uma intervenção do céu na terra. E eu creio nisso, Pai, e eu oro com os meus irmãos, os irmãos que nos assistem, nos acompanham, que essa palavra possa nos trazer esperança, que essa palavra possa nos trazer ânimo, que possamos ter a ousadia desses homens que se posicionaram diante do Senhor, até que um decreto fosse mudado. Hoje, a cada dia que abre a manchete do jornal, vem um decreto novo do governo dizendo tal coisa e tal coisa. A gente não precisa se preocupar com isso, mas que a gente possa correr para Deus, até que do céu seja baixado um decreto sobre o Brasil, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós já vamos finalizar. Se os irmãos, alguém dos irmãos tem uma oferta para trazer nessa noite, fique à vontade, faça de coração. A palavra diz, e a gente acredita nisso, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por obrigação ou por barganha, mas por gratidão. E entendemos também que estamos aqui como uma oferta de louvor. O Senhor recebe nossas vidas na presença dele, em nome de Jesus. Domingo, irmãos, estamos celebrando ao Rei Jesus. O nosso irmão Carlinhos vai estar trazendo uma palavra aos nossos corações, falando sobre vida de casal, vida de família. Eu acredito que vai ser tremendo, maravilhoso. Quem puder, entre em contato conosco para a gente se organizar na quantidade de pessoas, e quem não, nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook, a página do Facebook, as nossas redes sociais pessoais, tem tudo aí, em nome de Jesus. E amanhã, irmãos, estamos indo para o monte, como temos feito aqui, a cada 15 dias a gente reúne uma galera de irmãos e vamos cair para dentro do monte, buscar a face do Senhor.
clamar por esse decreto aqui em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quem quiser, às 9h30 da noite, lá no posto TKN, espera lá, que de lá a gente se encontra e parte para o monte do Senhor em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia e amém.